novamente no nosso meio. Antes de nós chegarmos aqui, o Senhor já estava neste lugar. Você crê assim? Dá glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Jó. Livro de Jó, no capítulo 29. Livro de Jó, no capítulo 29. Todos nós conhecemos a história de Jó, mas nós vamos ler aqui um pouquinho, né, sobre o que Jó falou com Deus, porque Jó, ele falava com o Senhor. Jó, mesmo em meio a todas as circunstâncias de sua vida, Jó não deixou de buscar e nem de adorar ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, amém? Louvado seja Deus. Vou esperar você abrir Jó, capítulo 29. Nós vamos já ler. Se você já encontrou, dá glória a Deus. Então feche seus olhos, incline sua cabeça. Vamos fazer mais uma oração ao Senhor, em reverência à palavra do nosso Deus. Ó Senhor, Pai querido e Pai amado, mais uma vez eu te apresento a tua igreja, ó Deus. Que todo mal sume desapareça do nosso meio, é que nós só aceitamos a tua presença, Senhor. Seja bem-vindo no nosso meio, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Abençoa cada um dos teus servos, Senhor. Nós cremos na renovação, na restauração, na cura, Senhor. Na unção do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Abençoa grandemente. Aquele que chegou enfermo vai sair curado. Aquele que chegou triste vai sair daqui cheio da alegria do teu Espírito. Aquele que chegou aqui preocupado com alguma coisa, o Senhor vai tirar toda a preocupação. Se chegou alguém aqui com medo, com medo de alguma coisa, o medo ele já caiu por terra na autoridade do nome de Jesus, porque ele não tem mais poder sobre as nossas vidas. Me usa, Senhor, conforme a tua vontade que não venceu, mas sim o teu Espírito, Senhor, porque só tu, Espírito Santo, conhece a necessidade da tua igreja. E a igreja que crê, diga assim seja. E aplauda Jesus mais uma vez, porque só ele merece, só ele é digno de louvor e adoração. Então todos nós já conhecemos a história de Jó, não é? As aflições de Jó, tudo que ele passou, tudo que Jó passou durante toda a sua trajetória. Mas vamos ver aqui o que foi que Jó falou aqui no capítulo 29. Acompanhe na sua Bíblia, diz o seguinte, versículo 1. Prosseguiu Jó no seu discurso e disse: Ah, quem me dera ser como foi nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Versículo 2. Quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava pelas trevas. Versículo 3. Versículo 4. Como fui nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, e os meus filhos em redor de mim, quando eu lavava os pés em leite, e da rocha me corriam ribeiros de azeite. Olha aqui para mim, igreja. Jó começou a falar com Deus, ali naquele discurso, quando ele estava ali conversando com seus 3 amigos, e ele começou a se lembrar dos meses passados, dos dias passados, dizendo assim: Ah, que me dera que o Todo-Poderoso ainda estivesse comigo. Quando eu andava nas trevas, ele era a minha lâmpada, ele era a minha luz. Talvez você já tenha passado por isso, ou você esteja passando, não sei como é que está a sua vida, mas saiba que Deus, ele não te esqueceu. Saiba que Deus, ele está no controle de todas as coisas. Às vezes, muitas vezes nós agimos como Jó. Ah, o Senhor se esqueceu de mim. Ah, a lâmpada que havia sobre a minha cabeça apagou. Não apagou. O Espírito Santo de Deus habita dentro de você.
você morada e habitação do Espírito Santo. Mas Jó, ele estava tão triste, ele estava passando por tanta coisa que ele pensava que Deus tinha se esquecido dele. Mas Deus, ele não se esquece de nenhum de nós. Ele vai começar a discursar, dizer ali, não é discutir, ele começou a discursar, falando com seus amigos, com Deus, dizendo assim: se Deus ainda estivesse comigo nesse momento de aflição. Às vezes, nós pensamos que Deus está bem longe, que Deus se esqueceu, que Deus não está vendo aquilo que nós estamos passando. Não é verdade, nunca pense assim, porque Deus, ele está contigo. Aonde quer que você vá, o Senhor estará com você. Você tem que ter essa convicção. Vamos ler mais uma vez? Vamos. No versículo 1, diz o seguinte: prosseguiu Jó no seu discurso e disse: quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, caminhava pelas trevas, como fui nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda, sobre a minha casa, em outras versões, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos em redor de mim. Porque Jó, ele tinha perdido tudo, até os seus filhos todos tinham morrido. Jó perdeu tudo. E aí Jó, ele começou a dizer: que saudade, quando Deus estava comigo, que saudade de ver os meus filhos ao redor de mim. Mas Jó não estava sozinho, Deus estava com ele. Você tem que ter certeza que Deus, ele está com você no seu momento de tristeza, de angústia, de decepção, de perseguição. Deus, ele está contigo em qualquer momento da sua vida. Jó, ele começou a dizer: Senhor, estou passando por tanta coisa, parece que o Senhor não se lembra mais de mim. Deus estava provando a fé de Jó e ele não negou essa fé de maneira alguma. Jó poderia ter desistido, Jó poderia ter blasfemado contra Deus, Jó poderia ter deixado tudo para trás e dizer: eu nunca mais vou servir a esse Deus, eu nunca mais vou estar na presença desse Deus, porque ele tirou tudo de mim, porque ele se esqueceu de mim. Mas Deus, ele não se esquece de nenhum de nós. A Bíblia vai dizer o seguinte: pode uma mãe até se esquecer de amamentar o seu filho, mas eu, diz o Senhor, eu jamais me esquecerei de vocês, jamais. Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, amém? Então Jó estava ali, triste, desanimado, estava ali realmente. Você já parou para imaginar como estava a situação de Jó, igreja? Como estava ali o corpo de Jó, o psicológico de Jó, como estava ali o espírito de Jó, a alma de Jó, como era que estava realmente ali no pó. Não no sentido figurado, estava no sentido real ali no pó, com um caco de telha, coçando ali o seu corpo por causa daquelas chagas malignas que estava sobre a vida dele. Mas Jó, ele não desistiu. Você não pode desistir a tua caminhada com Jesus, jamais. Você não pode parar no meio do caminho, você não pode olhar para trás, você tem que olhar para o autor e consumador da tua fé. Vai vir tristeza, vai vir perseguição, vai vir desânimo, vai vir tudo, mas nada vai te abalar, porque há um Espírito chamado Espírito Santo de Deus que está com você, e esse Espírito, ele é inabalável, nada pode te abalar, amém? Nada pode derrubar suas estruturas, pode até abalar um pouquinho, mas não cai, porque Jesus, ele está conosco. Você está entendendo da glória a Deus? Continuando, diz, no versículo 6, quando eu lavava os pés em leite, e da rocha me corria ribeiros de azeite, quando eu saía para a porta da cidade, e na praça me era dado sentar-me, os moços me viam e se retiravam, os idosos se levantavam e se punham em pé, os príncipes reprimiam as suas palavras e punham a mão sobre a boca, a voz dos nobres emudecia, e a sua língua se apegava ao paladar. Ouvindo-me algum ouvido, esse me chamava feliz, vendo-me algum olho,
dava testemunho de mim, porque eu livrava os pobres que clamavam, e também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que estava a perecer vinha sobre mim, e eu fazia rejubilar-se o coração da viúva. Eu me cobria de justiça, e esta me servia de veste, como manto e turbante era a minha equidade. No versículo 15, eu me fazia de olhos para o cego, e de pés para o coxo. Dos necessitados era pai, e até as causas dos desconhecidos eu examinava. Olha só quem era Jó, igreja. Você está entendendo da glória a Deus? A Bíblia diz que antes de acontecer tudo aquilo com Jó, quando ele saía, quando ele saía da sua casa e começava a passear nas ruas ou ia para as praças, as pessoas, elas tinham maior respeito pela vida de Jó. Jó, ele não era príncipe, ele não era rei, ele não era sacerdote, ele não era levita, ele não era profeta, ele era um homem comum. Ele era um homem que ele realmente ajudava as pessoas. Mas, quando tudo isso sobreveio com Jó, todos deixaram Jó de lado. E ele começou a se lembrar: Senhor, eu guiava o cego. Senhor, eu ajudava o necessitado. Senhor, eu fazia justiça com a causa da viúva. E agora tudo isso está acontecendo comigo. Senhor, o porquê? Porquê de tudo isso? Igreja, quando algo vem sobre as nossas vidas, é para Deus provar a nossa fé. É para Deus provar como é que nós estamos na presença dele. Amém? Jó, ele não desistiu. Ele desejou até a morte. Jó desejou a morte. Mas Deus estava contemplando todas as coisas. O mesmo Deus que esteve com Jó é o mesmo Deus que está aqui nessa noite. É o mesmo Deus que contempla a tua vida. Ele conhece o teu coração. Ele sabe o que você está sentindo nesse momento. Ele sabe o que você está pensando neste momento. Ele sabe o que você está sentindo nesse momento. Porque Ele é Deus poderoso. Ele conhece as tuas tristezas, as tuas decepções, as tuas angústias. Mas Ele está contigo. Amém? Ele disse: eu jamais te deixarei e nem te abandonarei. Você toma posse dessa palavra da glória a Deus? Tome posse da palavra de Deus. E Jó, ele começou a se lembrar dos meses passados. Então se dá para entender que toda essa aflição não durou uma semana, não durou apenas um mês, durou muitos meses, como ele diz. E ele começou a se lembrar. Mas ele não sabia que Deus ele iria dar tudo em dobro aquilo que ele tinha. Por quê? Porque ele permaneceu firme com Deus. Ele vai até dizer que o Redentor dele vivia. E ele iria se levantar do pó. Ele iria se levantar daquele local. Porque Deus iria exaltar Jó. Amém? É só esperar, irmãos. É só esperar em Deus. É só esperar em Deus que o milagre ele acontece na nossa vida. Não adianta nós queremos fazer aquilo que não cabe a nós, só cabe a Deus. Então o que basta nós fazermos é esperar em Deus, como Jó, ele esperou. Jó, e mesmo tudo aquilo que ele estava passando, ele não desistiu. Então não desista jamais. Vamos continuar lendo. No versículo 15. Eu me fazia de olhos para o cego. Ele ajudava, ele guiava o cego para o caminho certo. E de pés para o coxo. Dos necessitados era pai. E até as causas dos desconhecidos eu examinava. Eu quebrava os queixos do iníquo. E dos seus dentes lhe fazia eu cair a vítima. Eu dizia: no meu ninho expirarei. Multiplicarei os meus dias como a areia. 19. A minha raiz se estenderá até as águas, e o orvalho ficará durante a noite sobre os meus ramos. A minha honra se renovará em mim, e o meu arco se reforçará na minha mão. Saiba que quem te fortalece é o Senhor. Às vezes tua força está bem pequenininha, está bem fraquinha, mas o Senhor vai lá e te renova, porque Ele te ama, Ele cuida de ti, amém? Jó, ele disse sim, a minha força estava pouca, mas eu sei que o Senhor é que me fortalece, é o Senhor que me ajuda, é o Senhor que está
comigo, é o Senhor que está com cada um de nós, amém? Vamos continuar lendo, vamos lá. 21. Os que me ouviam esperavam o meu conselho e guardava silêncio para ouvi-lo. Havendo eu falado, não replicavam as minhas palavras, caíam sobre eles como o orvalho. Esperavam-me como a chuva, abriam a boca como a chuva de primavera. Sorria-me para eles quando não tinha confiança, e a luz do meu rosto não desprezavam. Eu lhes escolhia o caminho, assentava-me como chefe, habitava como rei entre as suas tropas, com quem consola os que pranteiam. Jó, ele estava ali consolando muitas vezes as pessoas que estavam tristes, sem esperança, que estavam ali realmente sofrendo por coisas terríveis, horríveis, seja lá no espiritual, no emocional, no psicológico. Jó estava lá como um conselheiro, amém? Sabe quem é o nosso conselheiro hoje? O Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que começa a nos guiar. É Ele que diz assim: olha, filho, eu vou te fortalecer. Filho, eu vou renovar as tuas forças. Filho, olha, te levanta daí. Aí não é o teu lugar. Segue em frente. Vai, porque eu estou contigo. Amém? E aqui estava Jó. Estava aqui Jó se lembrando de tudo que tinha acontecido com ele antes das calamidades que sobrevieram sobre ele, mas Jó não desistiu. Diga assim: eu não vou desistir. Diga com mais força, diga assim: eu não vou desistir. Você não pode desistir, amém? Jesus, ele está contigo todos os dias da sua vida. E aí todos nós conhecemos na história de Jó. Jó, ele perseverou, continuou firme, e Deus abençoou Jó grandemente por causa da sua fé. Olha, não te preocupa. Eu sei que tem alguém triste aqui nesta noite. Irmã, como assim? Eu sei que há alguém triste aqui. Tá, tem alguém aqui pensando na sua família. Mas pode ter certeza que Deus está cuidando de cada um deles, amém? O Espírito Santo, ele conhece a tua vida. Não te preocupa, porque o Senhor, ele cuida dos teus filhos, ele cuida da tua mãe, ele cuida do teu pai, ele cuida do que está perto, do que está longe, porque ele é Deus. Não te preocupa com nada. Deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar, igreja, deixa Deus operar, porque ele conhece o momento certo, ele conhece todas as coisas. Não te preocupa. O Senhor, ele está conosco, amém? O Senhor está conosco, não te preocupa. O Senhor está cuidando do teu filho, aonde ele estiver neste momento, amém? O Senhor está cuidando dos seus, da sua família, não te preocupa. Continua firme na presença do Senhor, amém? Jó, ele continuou, ele teve saudade dos filhos, das coisas que ele tinha, mas ele não desistiu. E Deus, ele abençoou grandemente a vida de Jó. O Senhor, ele quer te abençoar grandemente, igreja. As promessas que o Senhor tem na tua vida é grande, mas para isso nós temos que permanecer firmes e inabaláveis na presença do Senhor. Então a Bíblia, que o Espírito Santo, ele começou a declarar as coisas que Jó estava sofrendo. Agora abre sua Bíblia lá em Isaías, no capítulo 50. O profeta Isaías, nesse capítulo, ele vai falar sobre o Senhor Jesus Cristo. Jesus homem, não o Jesus Deus, mas sim o Jesus homem. O que Jesus iria passar? Nós vamos ler aqui, Isaías no capítulo 50. Aqui Jesus também, ou melhor, o profeta se referindo a Jesus homem, Jesus que iria passar por coisas semelhantes a que Jó passou. Só que Jó não foi crucificado, né? Como Jesus foi. Mas muitas coisas, né? Sofrimentos, angústias, tristezas que Jó passou, o nosso Jesus também passou. Só para nos salvar, só para nos redimir, só para perdoar os nossos pecados, só para nos dar a vida eterna, a salvação. E aqui o profeta Isaías, ele vai falar sobre o servo do Senhor, no capítulo 50. O servo do Senhor, o trajado mais fiel, amém? Igual Jó, fiel,
fiel toda a vida, né? Fiel ali na presença do Senhor. Assim também foi Jesus. Ah, irmã, mas Jesus, ele era Deus. Mas a Bíblia vai dizer que ele não usurpou o ser igual a Deus. Jesus, ele padeceu, ele sofreu. Vamos ler. Todos já abriram da glória a Deus? Isaías capítulo 50. Diz o seguinte: assim diz o Senhor: onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor? A quem eu vos tenho vendido? Eis que por causa das vossas iniquidades é que fostes vendidos, e por causa das vossas transgressões, vossa mãe foi repudiada. Aqui, para que você possa entender, olha aqui para mim, igreja. Jesus estava falando, ou melhor, o profeta estava falando no reino espiritual como estava a situação do povo de Israel. Você está entendendo? Por isso que ele vai, porque Jesus, ele é o nosso noivo, amém? Nós somos a noiva do Senhor. Por isso que ele fala aqui sobre a carta de divórcio, mas sendo no reino espiritual. O profeta estava dizendo o seguinte: o povo de Israel está padecendo um pouco, está sofrendo um pouco, porque se afastou de mim, se afastou da minha presença. Por isso que ele vai falar aqui no reino espiritual. Por isso que ele vai dizer aqui lá no finalzinho. Vamos ler um. Assim diz o Senhor: onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Ou quem é o meu credor, a quem eu vos tenho vendido? Eis que por causa das vossas iniquidades é que fostes vendidos, e por causa das vossas transgressões vossa mãe foi repudiada. Se referindo a Israel. Você está entendendo da glória a Deus? No 2. Por que razão, quando eu vi, ninguém apareceu? Quando chamei, ninguém respondeu? Acaso se encolheu tanto a minha mão, que já não pode remir, ou já não há força em mim para livrar? Eis que pela minha repreensão faço secar o mar, e torno os rios um deserto, até que cheirem mal os seus peixes, pois não havendo água morrem de sede. Aqui é uma simbologia no reino espiritual. O Senhor está dizendo assim, ó: vocês estão passando por isso, essas aflições aqui, porque vocês se afastaram, me rejeitaram. Mas aí vem Jesus para nos reconciliar com Deus. Amém? Versículo 3. Eu visto os céus de negridão, eles põem um pano de saco por sua coberta. Agora, no versículo 4. O Senhor Deus me deu língua de eruditos, para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. O Senhor Deus me abriu os ouvidos, e eu não fui rebelde, não me retraí. Ofereci as costas aos que me feriam, e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Esse é Jesus. Você está entendendo da glória a Deus? Israel estava afastado de Deus. Tanto que quando Jesus ele chegou na cidade chamada Nazaré, quando ele estava pregando, eles não aceitaram a Jesus, expulsaram a Jesus, amém? Mas mesmo assim Jesus ele foi e sofreu para nos salvar, por amor a cada um de nós. E aqui o profeta ele já estava dizendo como iria ser o sofrimento de Jesus. Vamos ler mais uma vez. No versículo 6. Ofereci as costas aos que me feriam, e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado. Por isso fiz o meu rosto como um seixo, e sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Apresentemo-nos juntamente. Quem é o meu adversário? Chegue-se para mim. Eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem há que me condene? Eis que todos eles, como vestidos, serão consumidos. A traça os comerá.
Quem há entre vós que tema ao Senhor e que ouça a voz do seu servo? Aquele que andou em trevas, sem nenhuma luz, confie em nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Amém? E se firme sobre o seu Deus. É na rocha chamada Jesus que nós temos que nos firmar. É o Redentor que Jó falava. Porque eu sei que o meu Redentor, ele vive. E por fim ele se levantará. Eu mesmo verei a Deus com os meus olhos. Porque eu sei que ele vive. Amém? Então Jó, igreja, Jó passou por muitas coisas. Jesus também passou por muitas coisas. Hoje nós também passamos por coisas, aflições, tristezas. Mas nós sabemos que o Senhor está conosco. O profeta está dizendo aqui que Jesus, ele estava ali caminhando para ser crucificado, mas dizendo: eu sei que o Senhor é quem me ajuda, o meu Deus é quem me ajuda. Eu não serei envergonhado de maneira nenhuma. Eu vou sofrer, eu vou ser crucificado, mas eu sei que o Senhor, ele vai me exaltar. Eu sei que o Senhor, ele estará comigo. Eu sei que o meu Deus, ele vai cuidar de mim. Jesus, ele passou por muitas coisas, mas ele venceu. Nós vamos passar por aflições, mas nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, nos chamou. Esse é Jesus, amém? Agora vamos ler no capítulo 53, que todo mundo conhece de cor, né? Esse capítulo, eu já sei o que diz, mas nós vamos ler de novo. Jesus venceu. Jesus, ele reina. Jesus está sentado à direita de Deus. Ele vive, ele reina, ele é o Deus ressurreto. É o Deus que cuida de cada um de nós. É o Deus que pode todas as coisas, que cura, que salva, que renova, que restaura, que cuida da nossa família, da nossa casa, que abre as portas, que vai adiante de nós, vencendo as batalhas. Esse é Jesus Cristo. Vamos ler o versículo 4. Ou melhor, vamos ler o versículo 1. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhando-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Vamos dizer bem forte, diga assim: nós fomos sarados. Meu Deus do céu, se tem alguém aqui que não está, vai sair daqui, amém, curado em nome de Jesus. Diga assim: nós fomos sarados. Pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados, amém. Cada passo que Jesus estava até aquela cruz do Calvário, ele estava dizendo: eu vou libertar a humanidade, vou salvar a humanidade, vou curar a humanidade, vou renovar a humanidade, porque foi para isso que eu vim. Você é grato a Jesus por isso? Dá glória a Deus. Já pensou um homem decidir vir e morrer, se entregar pela humanidade? Só Deus para fazer isso por nós. Só Jesus para ter vindo para morrer por cada um de nós e nos salvar. Porque a Bíblia vai dizer que todo esse castigo que Jesus passou era para ser para cada um de nós, amém? Quem deveria ter sofrido o que Jesus sofreu seria cada um de nós. Mas ele foi lá e disse: não, vou morrer pela humanidade. Eu vou me entregar por cada um deles. Olha só, Jesus, ele sofreu muito, irmãos. Ele foi lá, crucificaram, colocaram coroa de espinho. Não eram espinhos qualquer não, pequenininhos não. Eram espinhos da Índia, aqueles bem grandes, né, que perfuraram sua cabeça. Jesus passou por tudo isso. Só para hoje nós estamos aqui ouvindo
segundo a palavra de Deus. Só para nós estarmos aqui na presença dele, firmes e inabaláveis, em sua presença, amém? Então não te preocupa com nada não, irmãos. Jesus, ele cuida de ti, da tua família, da tua casa, ele cuida dos teus, amém? E eu não sei como foi que você chegou aqui nessa noite, mas você vai sair daqui renovado pelo Espírito Santo de Deus, vai sair curado, vai sair restaurado em nome de Jesus, porque quem faz o milagre é Jesus, quem cuida de ti é Jesus, quem habita na sua vida é Jesus, quem derrama a unção do Espírito Santo é Jesus sobre as nossas vidas, amém? Você crê assim, dá glória a Deus? Então aplauda Jesus bem forte. Essa mesma alegria. Muito obrigado, nosso pastor. Glória a Jesus. Com mais duas salvas de palmas. Vai para Jesus. Imagina que Jó sofreu. Mas incrível ele dizer assim, ó. Mas o meu Redentor. Jesus já nem nascido ainda. Por isso ele foi curado, sarado, liberto. E a Bíblia diz que ele recebeu tudo em dobro, menos a mulher. Fica de pé. Engraçado, né? Só que basta um, né? Pode ter duas, não. Amém? Amém? Vem pra cá, meu filho músico, hein? Se você chegou aqui sentindo alguma coisa, quer que você fique aqui, ó, distante um do outro, não fica perto não. Chegou?